Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E desde já convido você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e principalmente compartilhar esse vídeo com mais alguém para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de nosso canal e principalmente ao conteúdo da Palavra de Deus que disponibilizamos aqui. Sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo João. Desta vez, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Meus queridos, nós temos aqui algumas palavras consideradas palavras-chave ou essenciais na composição desses 3 versículos. As palavras são luz, versículo 5, comunhão e verdade, versículo 6, e pureza e sangue, versículo 7. O versículo 5, o apóstolo João diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse versículo 5 pode ser dividido em 2 partes. Primeira parte, nós vemos o caráter autoritativo usado pelo apóstolo João, pois ele diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. A mensagem que João está ensinando para a igreja, que João está pregando aos seus leitores, não provém dele próprio, não provém da sabedoria humana, não provém dos méritos humanos, mas esta mensagem vem do próprio Cristo, que é definido aqui com a expressão dele. Cristo é o autor da mensagem do apóstolo João e também de toda a mensagem apostólica. Em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz que o evangelho no qual ele está pregando não é um evangelho que ele recebeu de homem algum ou aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Observe que João diz que ouviu essa mensagem dele, do próprio Cristo. E ele usa a expressão ouvimos, que é uma clara referência a ele próprio que está escrevendo e aos demais apóstolos. Em segundo lugar, a segunda parte deste versículo fala-nos acerca do conteúdo da mensagem de João. E o conteúdo dessa mensagem é que Deus é luz. Versículo 5, parte B diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Treva aqui é as trevas da ignorância, da escuridão. Mas João diz que não há treva alguma em Deus, mas sim luz. Deus é luz. E essa expressão é apenas uma das muitas expressões que a Bíblia mostra acerca do caráter e da natureza pessoal de Deus. Deus é Espírito. João 4:23. Deus é amor. 1 de João 4:8. Deus é santo. 1 de Pedro 1:15. Deus é eterno. Salmo 90, verso 1 e 2. E além de tudo isso, esse Deus também é luz, conforme João nos fala aqui. A luz tem por finalidade trazer iluminação plena, trazer o conhecimento da verdade, resplandecer nas trevas da ignorância, iluminar as trevas que está no coração dos homens e difundir a verdade do Evangelho no coração do homem. Deus é luz e deseja que essa sua luz produza todas essas finalidades na vida dos seres humanos. Aí, no versículo de número 6, o apóstolo João faz uma descrição da comunhão. E ele nos diz o seguinte no versículo 6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra comunhão aqui é a palavra koinonia. E essa palavra dá a ideia de um relacionamento estreito, de um relacionamento irrestrito, de um relacionamento mútuo, de um relacionamento íntimo com Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ver várias formas de regarmos essa nossa comunhão com Deus, dentre as quais destacamos duas. Primeiro, a oração. A oração é uma das formas mais eficazes de regarmos nossa comunhão com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz: e tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não há nada melhor do que estarmos a sós com Deus e nos deliciarmos em Deus em oração. Mas ainda nós podemos regar essa comunhão com Deus através de sua palavra.
E aí, o salmista no Salmo 1, versículo 2 diz que antes de tudo tinha o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento na lei do Senhor e na mesma meditava de dia e de noite. Ainda no versículo 6, o apóstolo João traz duas implicações para quem vive em comunhão. Primeira implicação: quem vive em comunhão não vive em trevas. Pois o apóstolo João diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A comunhão nos livra das trevas. E trevas aqui é viver no erro, viver no pecado e viver na ignorância. E nós, como cristãos, o apóstolo Pedro diz que já fomos chamados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz. E a segunda implicação para quem vive em comunhão é que não vive mentindo, à luz desse versículo 6. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4:25 que os cristãos verdadeiros deixam a mentira e falam a verdade uns para com os outros. E o apóstolo João conclui o versículo 6 dizendo que se nós temos essa comunhão e se nós andarmos em trevas, além de mentir, nós não praticamos a verdade. E então, queridos, no versículo de número 7, o apóstolo João nos traz a descrição propriamente dita da luz. Pois ele diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A pergunta é: quem é essa luz que João está falando aqui? Essa luz é o próprio Deus, que o mesmo João detalha no versículo de número 5. Mas além de Deus como luz, a Bíblia ainda revela outras duas luzes. Primeira luz, Cristo. Cristo também se apresenta como a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E além dessa luz que é Cristo, a Bíblia apresenta os verdadeiros discípulos de Cristo, os verdadeiros cristãos, como luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Nesse versículo 7, nós ainda encontramos duas bênçãos para quem vive na luz. E o apóstolo João diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, primeiro, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, a primeira bênção é a comunhão com os santos. Viveremos então em comunhão com os santos se andarmos na luz de Deus. Esse era o enfoque da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que os irmãos, que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Observe que o autor destaca que eles perseveravam na comunhão, na coinonia. Em Atos capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E a pergunta que esse texto nos sugere é: como está a nossa comunhão? Como está a nossa comunhão em nossa comunidade cristã, na nossa igreja? Mas além dessa primeira bênção, o apóstolo João continua o versículo 7 e nos mostra a segunda bênção para quem vive na luz. E ele diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quem vive na luz tem os seus pecados perdoados e purificados por Deus. Existem então alguns meios pelos quais os nossos pecados são perdoados. O meio mais óbvio e claro é o sangue precioso de Cristo, que ele verteu na cruz do Calvário. E o apóstolo João diz que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E Apocalipse revela: bem-aventurados que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. E esse é o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Mas além do precioso sangue de Jesus, as Escrituras revelam que nós podemos alcançar essa purificação pela palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, o Senhor Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 119, versículo 9, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. É a palavra de Deus e é o sangue de Jesus Cristo, as duas fontes principais pelo qual nós somos purificados e perdoados. E o enfoque está na pessoa de nosso Senhor Jesus. É Ele quem faz e opera todas as coisas. É Ele que é a autoridade máxima da mensagem do apóstolo João. É Ele que nos traz a comunhão e é Ele, pela sua palavra e pelo seu sangue, que nos traz a purificação. Tudo está voltado para Cristo e em Cristo. Amém? Por hoje é só. E no nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa exposição de 1 de João. Até o nosso próximo vídeo, e a minha oração, o meu desejo é que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Amém.